Eu recebo aqui no estúdio da Pop Rock, aqui no programa Em Foco, o vereador Rodrigo Ferraz, do PL, né, que vai falar conosco sobre algumas situações, as quais ele não concorda, já se manifestou na Câmara Municipal de Vereadores, e nós vamos também questionar o vereador sobre algumas outras questões aqui, né, que envolvem, inclusive, a questão das escolas cívico-militares, que foi motivo de polêmica. Ontem, inclusive, nós falamos sobre esse tema, né, que de fato, em Bagé, mas a gente vai ir conversando aqui. Vamos em frente. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia, Duda, bom dia, Maia, bom dia aos ouvintes da Pop Rock. Uma alegria, um prazer imenso estar aqui novamente. Muito bem. Bom, vereador, uma das suas manifestações, que foram veementes, inclusive, foram com relação às escolas cívico-militares. O primeiro questionamento que eu lhe faço, né, sempre foi anunciado que Bagé tinha 13 escolas cívico-militares, mas na realidade, inclusive conversando com professores, com educadores, né, a escola que funcionava efetivamente 100% como a escola cívico-militar era a Escola São Pedro. A escola Geteco chegou a ter o projeto, chegou a acontecer parcialmente, mas não foi 100%, né? E a escola João Severiano, que era outro projeto, também acabou não funcionando. Então eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente e sobre o seu posicionamento também com relação ao término das escolas cívico-militares. Bom, esse é um tema que traz uma discussão muito importante aqui na cidade de Bagé e mostra, né, uma fragilidade de gestão do atual governo. Por quê? As escolas cívico-militares foi um programa instituído pelo Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, né, que traz consigo valores de patriotismo, valores de disciplina e hierarquia, entre outros valores que muitas pessoas acreditam ser importantes na formação de uma criança e de um jovem. Aqui na cidade de Bagé, nós temos 61 escolas municipais. 61. Só 3 eram cívico-militares. Um governo, né, que venceu a última eleição com a promessa de governar para todos, rasga sua própria palavra ao fechar as 3 escolas cívico-militares e cercear o direito dos pais que se identificam com esta metodologia de ensino a colocarem seus filhos ali. Por quê? Desculpa. Além deles fecharem as escolas cívico-militares, eles vão contra um programa educacional premiado pelo MEC. As escolas cívico-militares, Duda e ouvintes que nos acompanham aqui, são as escolas campeãs do IDEB aqui em Bagé, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. As escolas cívico-militares, elas têm os menores indicadores de evasão escolar. Ninguém desiste daquele estudo, ninguém desiste de aula, ninguém abandona a escola. E as escolas cívico-militares também são responsáveis pelos maiores índices de aprovação, ou seja, educação de extrema qualidade. Lá o professor, de fato, ele se preocupa em ministrar uma aula de qualidade, em não ser ofendido pelos alunos, como a gente vê todo dia em algumas escolas convencionais isso acontecer. O assédio das drogas na porta da sala de aula. Na escola cívico-militar isso não acontece. É uma educação de extrema qualidade. Além do MEC chancelar isso e premiar as escolas cívico-militares com o melhor IDEB, ou seja, com a melhor qualidade da educação, e formar cidadãos em pilares de importantes valores, né, como hierarquia, disciplina, respeito, patriotismo, civismo, coisa que vem se perdendo ao longo dos anos, o prefeito Mainardi, por uma decisão, a gente sabe que meramente política e partidária, ideológica, ele rompe com este programa de extremo sucesso e deixa centenas e centenas e centenas de alunos e pais muito descontentes com essa decisão. Afinal, tem muitas pessoas que se identificam com o programa e querem que os seus filhos continuem com essa formação tão importante. Nós recebemos várias mensagens aqui sobre este tema e quando nós falamos aqui, depois nós recebemos uma comunicação, uma nota do Departamento de Comunicação da Prefeitura informando, né, um processo seletivo para 6 professores para a escola em tempo integral. E aí a pergunta que eu lhe faço é essa: o senhor não é professor, né, mas não houve nenhuma manifestação específica da Secretaria Municipal de Educação, a secretária Karen Castêncio, né, até se a senhora nos ouve neste momento, se quiser se manifestar, se quiser falar também, o espaço está integralmente à disposição, inteiramente à sua disposição. Aí a pergunta que eu lhe faço: existe diferença de custos entre uma escola de tempo integral e uma escola cívico-militar, por exemplo? Porque a escola de tempo integral também terá que ter a merenda escolar, terá que ter uma série de questões aí, onde os custos deverão ser semelhantes, né? Claro que a gente sabe que foi uma decisão do governo
governo federal, o término das escolas municipais, ou seja, foi num pilar mais acima, mas no estado do Rio Grande do Sul, questionei há pouco tempo atrás a deputada estadual Adriana Lara, o governador Eduardo Leite se manifestou na ocasião dizendo que no estado haveria continuidade, então é possível haver continuidade e dar a opção, né, a pais de alunos e a alunos que gostavam deste sistema, né, então como uma forma, uma opção. E aí eu lhe pergunto, existe muita diferença entre o custo de uma escola cívico-militar, não sei se o senhor tem esse conhecimento ou não, e uma escola de tempo integral, por exemplo? Eu não tenho essa informação precisa para lhe falar, para não falar bobagem aqui. Mas o que acreditamos? Que educação não há custo, é investimento. Se tu oferece uma educação de qualidade, embasada em importantes valores, isso é um investimento para a nossa sociedade, para o futuro desse país que está se perdendo. O que eles querem implantar nas nossas escolas aqui? Nós não vamos permitir, em hipótese alguma, que seja ministrado aqui ideologia de gênero para os alunos, para as crianças. Banheiro unissex, essas bandeiras que a esquerda defende, e todos sabem, aqui em Bagé não. Nós não vamos permitir, por isso lutamos. E vamos continuar lutando para que as escolas cívico-militares voltem a abrir. Porque, além de ser uma decisão meramente política e ideológica do prefeito Mainardi, no meu entendimento, o Mainardi comete uma ilegalidade em fechar as escolas através de um canetaço, sem ouvir a opinião pública, sem fazer uma audiência pública, sem ouvir a comunidade, sem ouvir os interessados e, principalmente, desconsiderando a existência do parlamento bagense. Por quê? Porque as escolas cívico-militares de Bagé foram instituídas por lei, com aprovação na Câmara. E para tornar isso nulo ou inválido, ele precisa levar novamente um projeto à Câmara, coisa que ele não fez. Ele fez de uma forma monocrática, na caneta, resolveu acabar com esse programa tão importante. Então, existe alguma lei que diga sobre isso ou não? Que tem que ir à Câmara para a decisão do fechamento? Existe algo nesse sentido ou não? Ou apenas seria uma atitude, no seu entendimento, dele levar ao conhecimento dos vereadores para ver se a maioria achava que sim ou não e colocar em votação essa situação, por exemplo? Então, para ele revogar uma lei, ele precisa criar outra. Ah, não, a lei já existe. A então. lei já existe, Perfeito, né, perfeito. que garante a existência e a manutenção das escolas cívico-militares. Agora, para ele revogar essa lei, ele precisa criar outra lei que revogue a lei anterior com aprovação na Câmara. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, no meu entendimento, ele incide aí num ato irresponsável e ilegal. Bom, outro assunto que o senhor se manifestou também foi com relação ao aumento do salário dos secretários, que foi à Câmara ontem, essa situação, né? Foi ontem que foi, na sessão de ontem, né? O senhor já se manifestou também sobre isso. Qual o seu entendimento sobre essa questão, vereador? Tia, deixa eu te dizer uma coisa aqui, Duda, para ti e para todos os ouvintes, né? Eu vou aqui falar brevemente sobre a questão de despesa com pessoal que envolve essa questão aí que tu me questionou aqui do aumento do salário de secretários, que de fato ainda não foi esse projeto aprovado. O que eles aprovaram ontem? Foi levado à Câmara. Não é aumento de salário ainda. Eles apenas prepararam o terreno, porque os secretários, prefeito, vice-prefeito, recebem salário, subsídio. E o subsídio só pode aumentar de uma legislatura para outra. Certo. Isso garante que os políticos não aumentem seu próprio salário. Eles até aumentam o salário, mas só vão se beneficiar se reeleitos forem. Perfeito. Tá? O que eles fizeram? Eles desvincularam o secretariado dessa situação. O secretariado, a partir de agora, não recebe mais subsídio, sim salário. Certo. E o salário pode ser mexido a qualquer tempo. Perfeito. Então, nos próximos dias, vai chegar lá o projeto de aumento salarial dos secretários. Mas o senhor foi favorável naquela ocasião ou contra ao salário dos secretários serem menor, no caso, que o salário dos vereadores? Por que eu lhe faço a pergunta? Os vereadores, tem muitos vereadores que trabalham inúmeras horas por dia, né? Tem outros vereadores que trabalham menos, enfim, isso é característico de cada um e não estamos aqui para discutir essa questão. Mas o salário do vereador, quando aprovado lá na Câmara, é maior do que o salário dos secretários. Os secretários têm que cumprir determinadas horas, agendas, enfim, né? Ou seja, há um envolvimento. Até para que se tenha, ou busque-se ter, isso é o que a gente imagina como munícipe, secretários com qualidade, com técnica, muitas vezes tem que deixar outras atividades para assumir de fato, direito a essa responsabilidade da pasta. E, tendo em vista isso, o senhor não acredita que uma equiparação entre salário de vereadores e secretários seria o mais justo? Eu acho que não, Duda, porque o secretário, apesar dele ocupar uma função muito importante no primeiro escalão de governo, ele é um cargo de confiança.
né? Se ele não tiver um desempenho satisfatório, o prefeito troca o secretário e põe outro. O vereador é um cargo eletivo, né? O desgaste da vida pública não é fácil. E tu tocasse num ponto muito importante. Se a comunidade quer um colegiado de vereadores qualificado, um prefeito qualificado, secretários qualificados, no mínimo tu tem que remunerar essas pessoas de uma forma razoável. Senão, nenhum potencial contributivo, nenhuma pessoa que tenha condições de fato de contribuir com o desenvolvimento de Bagé vai ter interesse em participar de uma eleição, porque se não paga, né, com um salário razoável, pelo menos, ninguém vai ter interesse em ser secretário municipal, ninguém vai ter interesse em ser vereador, e cada vez o nível baixa ainda mais, né? E não é o que as pessoas querem, e não é o que o município precisa. A gente precisa aqui de agentes políticos qualificados, é isso que a gente defende. Mas voltando àquele assunto, né, rapidamente aqui sobre a despesa com o pessoal aqui, que o prefeito faz um discurso, a política é feita de narrativas, e o PT é especializado em construir isso. Eles criam uma narrativa e vendem para o povo, e essa narrativa é repetida milhões de vezes, e uma mentira dita várias vezes vira uma verdade. E o prefeito mente para a população de Bagé quando fala em despesa com o pessoal chegar a 69% por culpa da antiga gestão que contratou CC de uma forma descontrolada. Mentira. E eu vou dizer por quê. Até 2020, a despesa com o pessoal do antigo governo girava em 52,87%, ou seja, dentro da cota estabelecida. Ocorre que em 2021, a Lei Complementar Federal 178 mudou o entendimento sobre essas questões e passou a considerar também como despesa de pessoal os repasses para o fundo da suplementar / complementar, que o pessoal chama, mas na legislação fala em suplementar. Ou seja, já em 2021, agregando esses valores do fundo à despesa com o pessoal, a folha de pagamento passou de 52% para 60%, extrapolando os limites previstos em lei. Mas devido a essa normativa implantada em 2021, não porque tenham contratado muito mais dinheiro, não é verdade. Os contratos passaram a ser colocados como folha de pagamento. Não só os contratos terceirizados, como contratos emergenciais, como os pagamentos ao fundo de aposentadoria. Certo. A dívida histórica que se tem, que o município pagava fora da despesa com o pessoal, se agregou à despesa com o pessoal. Certo. Então, a despesa com o pessoal, que era 52%, passou para 60%. E em 2024 chegou a 69%. Mais de 69%, quase 70%. Por quê? Porque as alíquotas são crescentes e os reajustes acontecem a cada ano. Isso é uma mudança na legislação que fez com que Bagé pulasse de 52% com despesa de pessoal para 69%. Então não é contratação de forma desregrada. Naquela ocasião, em 2021, que a legislação mudou, a despesa de pessoal teve um acréscimo de 6 milhões por mês. E aí tu me pergunta, e o ouvinte pode te perguntar, mas da onde esse montante, da onde vem toda essa dívida que tem que ser paga? O fundo foi criado lá em 1997, 1998, pelo governo Guanaco. Guanaco nunca pagou em 2 anos. Mainardi nunca pagou em 8 anos. Nunca. O Dudu Colombo pagou cerca de 3 milhões em seus 8 anos. E o prefeito Divaldo Lara pagou 85 milhões de parcelamentos do fundo. 85 milhões. Então, o prefeito Mainardi e os petistas de plantão eram para estar aqui elogiando o prefeito, o ex-prefeito Divaldo Lara, porque senão o rombo seria muito maior. Nenhuma gestão é feita só de acertos ou erros, Duda. Todo governo, seja ele de esquerda ou de direita, vai ter os seus acertos e vai ter os seus erros. O que nós não permitimos são narrativas mentirosas para a população, como apresenta aqui o prefeito Luciano Mainardi. Ele tem que falar a verdade aqui sobre o que acontece no nosso município. Inclusive, como tu disse, os contratos emergenciais, as empresas terceirizadas, a partir da aprovação da Lei Complementar Federal 178, também se somaram à despesa pessoal. Além dos parcelamentos do FUMPAS, que é suplementar, mais essas questões se juntaram à despesa com o pessoal, elevando, então, de 52%, chegando até 69%. Então, essa questão dos secretários, eles falam,
em despesa de pessoal, que não tem mais limite, que é um absurdo. E o Mainardi contrata mais de 200 CCs para a prefeitura. Não, mas para aí. E aí? Isso é contraditório. Inclusive, entrou na justiça para reaver os CCs, que foram extintos pela gestão passada. Eles passaram 8 anos batendo no CC sem pena. Eles davam pelos dois lados, como diz aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Bagé. E agora eles têm mais de 200 cargos em comissão, fora cargos terceirizados, fora contratos emergenciais, fora secretarias. E agora aumento de salário dos secretários que vem pela frente aí. Então, é um governo que não age conforme fala. Eles falam uma coisa, mas na prática agem de uma forma totalmente diferente e irresponsável. Muito bem. Vamos em frente, então, com outras situações, né, relacionadas a posicionamentos, né, seus aí nos últimos tempos, né, com relação à questão da casa lá de acolhimento em Porto Alegre, né. Eu conversei com a secretária Terezinha Ricaldoni, aqui em uma entrevista no programa, doutora Terezinha. Ela mencionava que teve um problema na questão de documentação na casa que iriam alugar, né, em Porto Alegre para substituir a casa anterior, mas que deu esse problema, estavam buscando outra, já estavam praticamente em processo final, que teriam conseguido inclusive já mobiliário para essa nova casa, enfim. Nós já estamos em maio, né? Como é que tem sido, o senhor relata que muitas procuras o senhor tem recebido, o seu gabinete, qual é essa situação, qual é essa real situação, vereador? É um descaso com a nossa comunidade, afinal a saúde pública de Bagé está de cabeça para baixo, mas de cabeça para baixo como eu nunca tinha visto. Ontem a fila na 20 ali era quilométrica. As pessoas na rua nem um copo d'água ofereceram para aquela criatura que está ali desde as 6 horas da manhã esperando para marcar um exame. Para marcar o exame, coisa que não se via também na gestão passada. Humanização zero por parte da Secretaria de Saúde da cidade de Bagé. A casa de hospedagem é uma vergonha o que está acontecendo. O senhor ouviu a justificativa da secretária sobre essa situação ou não? Aqui no programa nós já colocamos no primeiro bloco. Não escutei. Não escutei. Então, pode colocar de novo, por favor, então, por gentileza, só, já que o senhor está tocando essa questão da fila, né? Eu vou colocar o que diz a secretária para ver se o senhor concorda, porque o senhor já era vereador na gestão passada, o senhor tem conhecimento também sobre o funcionamento e o andamento do município, para ver se o senhor concorda, então, com a secretária na sua justificativa. Ótimo. Bom dia, Duda. Bom dia, ouvintes da Rádio Pop Rock. Gostaria de esclarecer quanto ao episódio de ontem, que foi bastante divulgado, sobre a fila bem grande em frente ao TFD e à Secretaria para Marcação de Exames, o seguinte: as pessoas estão acostumadas no primeiro dia útil de cada mês, que é liberada a marcação dos exames, toda a demanda do mês. Primeiro, que não é mais necessário esta fila, porque estamos marcando todos os dias do mês. E em segundo, porque aumentou a oferta de exames, então isso não é mais necessário. E em segundo, gostaria de afirmar que nós estamos trabalhando numa medida para terminar com essas filas, aumentando a oferta de exames, para zerar as filas e usando um método mais racional para não necessitar que as pessoas vão até a sede da Secretaria da Saúde para marcar os seus exames. Nós vamos anunciar em breve. Aí, palavras da secretária, doutora Terezinha Ricaldoni, diante dos acontecimentos de ontem, vereador. Disse, mas não convence ninguém com as palavras dela, porque isso é uma narrativa para justificar a própria inoperância do governo. O governo tem que viver de iniciativas e não de justificativas. Foram eleitos para isso. Afinal, a população confiou o voto nessa gestão para eles trazerem soluções que eles apontavam que tinham a varinha mágica para resolver. Não se vê nada acontecer na cidade de Bagé há 4 meses, mais de 4 meses da gestão. O senhor não acha, como político que é, sabendo das burocracias e sabendo de tudo, o senhor não acha que o tempo ainda é pequeno para que haja cobranças mais veementes? Não sei, o seu posicionamento sobre isso. Não acho, porque a saúde das pessoas não espera, Duda. A saúde não pode esperar 4 meses. A casa de hospedagem, como nós estávamos falando aqui, é uma conquista da gestão passada. Isso aí é vingança. A gente sabe. Mas o senhor teve conhecimento de como estava a casa lá anteriormente? Tive conhecimento. A alegação é que a casa estava totalmente sem condições de... É aquilo que nós estamos falando, narrativas que eles constroem aqui para justificar as suas iniciativas, né, frustradas. A casa poderia não ser um hotel 5 estrelas, mas para quem não tem onde ficar, para quem não tem condição de pagar um hotel,
Era sensacional. Mais de 5.000 pessoas foram acolhidas lá e eu sou testemunha, fui lá em loco presenciar e colher relatos e testemunho de pessoas extremamente gratas com aquele serviço. É óbvio que se o prefeito Mainardi quer fazer uma casa muito melhor, vai ter o nosso apoio. Se ele quiser construir um hotel 5 estrelas lá para as pessoas, vai ter o nosso apoio. Mas não suspende o serviço. Ele nem pode, ele comete um crime de responsabilidade em deixar de executar uma lei municipal. A casa foi instituída em lei na Câmara, e se tu não executa o que está previsto em lei, tu comete um crime de responsabilidade, né? Então é inaceitável o que está acontecendo e tem inúmeros relatos. Agora uma senhora que é uma conhecida nossa foi para lá com leucemia, foi os 2 filhos acompanhar, não tinham onde ficar, ficaram em qualquer lugar, infelizmente a senhora até morreu, né? Um evento muito trágico, muito triste e sem nenhum acolhimento da prefeitura, sem nenhum tipo de assistência. A saúde de Bagé vive um momento de desespero. Eles conseguiram encerrar com o serviço de ecoterapia. 43 crianças dependiam desse serviço por seu tratamento de autismo e outras patologias mentais. Interrompido o tratamento há mais de 4 meses, Duda. Isso traz um regresso na recuperação da criança que pode ser irreversível. Nós estamos aqui lutando pelas pessoas que precisam. O governo não pode virar as costas para as pessoas que mais precisam. A saúde de Bagé vai por terra, viraram as costas para as entidades assistenciais. Nós aprovamos na Câmara em 2 turnos emendas impositivas que destinariam milhões de reais para as entidades Caminho da Luz, a PAI, a PECAM, hospitais, entidades que ajudam o nosso povo. O prefeito vetou, não autorizou o pagamento e as entidades ficam assistindo sem ter o que fazer. O fim das castrações, os cachorros estão se proliferando que nem ratos nas vilas. A gente ouve reclamações, relatos todos os dias. Será que isso vai ser reversível? Agora prometem fazer um posto de saúde para cachorro. Tá, muito bacana. Eu tenho 3 cachorros que eu trato como se fossem filhos. Agora, antes dos cachorros, as pessoas. Os postos de saúde de Bagé não tem médico. Os CAPs não têm médico também, do jeito que o prefeito trata os servidores públicos. Do jeito que o prefeito está tratando a classe médica aqui na nossa cidade, ninguém vai se sentir atraído para vir para cá. Não tem como. É impressionante o que ele está fazendo com os servidores públicos também. Agora tira direitos adquiridos. Aprovaram na Câmara o fim do pagamento da licença-prêmio em pecúnia. Isso é um crime com o servidor e com a sua família. Nem num caso de extrema urgência, o servidor está lá num leito de UTI precisando de um recurso. Não tem mais, porque o prefeito mandou para a Câmara um projeto e todos os vereadores da base do governo PT votaram com ele, tirando o direito. E nós vamos reverter. Senhora que é servidora pública, pode anotar aí. Nós vamos reverter essa situação e o servidor vai voltar a ter o direito a receber a sua licença-prêmio em pecúnia. De que forma, vereador? Através da lei, né, que reestabeleça esse direito, porque eles cercearam o direito, né, com lei, e nós vamos reaver esse direito aos servidores, não sei quando, mas nós vamos conseguir fazer isso em defesa dos servidores públicos municipais. Vereador Rodrigo Ferraz, 2 minutos aí para suas considerações finais em função do nosso tempo aqui. Desde já a gente agradece pela sua presença. Bom, Duda, antes de fazer a minha consideração final aqui, eu queria fazer referência a dona Jane Portela, que foi covardemente assassinada na data de ontem, que é uma amiga pessoal, que eu fui testemunha da luta, da coragem e principalmente do exemplo de mãe protetora que ela foi ao filho dela, que luta contra a dependência química há muitos e muitos anos. Nós já viemos ajudando ela há cerca de 6 anos, né? Criei um laço de amizade, carinho, respeito, e ontem covardemente foi assassinada e não sei por quem. Eu espero que as autoridades policiais, que muito competentes são, dê uma resposta à sociedade o quanto antes. Afinal, uma mãe de família, uma servidora pública municipal, agente de saúde aqui de Bagé, né? Uma pessoa honrada, uma mulher de bem, que merece que a justiça seja feita. A sociedade espera isso encarecidamente, que o quanto antes o responsável pela morte dela vá para o presídio, né, cumprir sua pena e pagar pelo que fez. Resumindo aqui então, né, para encerrar, te agradeço a oportunidade. O governo Mainardi é um show de horrores, tá? Empresas fechando em Bagé, servidores perseguidos, direitos adquiridos cerceados, fala em despesa de pessoal, mas contrata mais de 200 CCs,
cria secretarias, cria cargos, 0 quilômetro de pavimentação, não pagou o piso do magistério como prometeu, não comprou o uniforme dos alunos, até gás falta nas escolas, falta medicamentos, falta médico nos postos de saúde, caos total. Só para lembrar, o Mainardi está no 3º governo dele aqui em Bagé, não é inexperiente. Ocorre que o governo do Mainardi é igual ao governo Lula. É um governo desgastado, desatualizado e totalmente sem energia. Pode esperar que amanhã os petistas estão aqui para me atacar, eles me atacam, eu volto aqui com mais informação para constrangê-los. Muito obrigado, Duda. Só um último questionamento, vereador. O senhor terminou o seu mandato como presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Eu lhe pergunto, as condições pelas quais o senhor viu a transição de governo, valores em caixa, o senhor acha que seria fácil começar uma administração, uma gestão pública como foi recebido do governo anterior para o governo atual e em 4 meses praticamente conseguir colocar a casa em ordem? O seu posicionamento sobre isso? Não, nunca é fácil, Duda, porque um município que nem Bagé tem uma importante arrecadação, mas isso tudo é gestão, né? Porque eles justificam, porque nos deixaram 500 milhões de dívidas. A metade provavelmente seja deles mesmo que eles deixaram. Acabei de falar que o governo passado pagou 85 milhões só em suplementar, mais de 250 milhões em dívidas, deixadas por eles mesmos. Inclusive tem dívidas do atual prefeito que serão pagas até 2029. O Mainardi contratou empréstimo em dólar, sem seguro cambial, nós vamos pagar. O senhor que está nos escutando que vai pagar com seu imposto esse empréstimo até 2029. Então, justificativas e narrativas para justificar a própria inoperância, a população não aceita mais. A população espera resultados da atual gestão. Resultados práticos que envolvam diretamente a vida das pessoas. É isso que nós precisamos. Vereador Rodrigo Ferraz conosco, então, aqui no programa de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez pelo carinho da audiência de todos vocês que se manifestaram, alguns por áudio. Eu vou ouvir com calma, vou ler com calma aqui, podem ter a certeza. Vocês conhecem a nossa metodologia de trabalho. Vou atender a cada solicitação, a cada demanda que vocês acabaram enviando. Eu peço desculpas, né? Mas em função do nosso tempo aqui, a gente não consegue dar atenção. Mas estarei dando atenção e retornando aí, assim que possível, todas as demandas que vocês enviaram pra gente aqui durante as entrevistas, tá bom? Muito obrigado, então, pelo carinho da audiência de todos vocês. A gente volta amanhã com mais uma edição do programa. Ótima manhã, até lá.